Salve, amigos do canal Detetive Vascaínos, vamos comentar Vasco da Gama 3, Sport 2, jogo que acabou agora na Ilha do Retiro. Olha, com doses de sofrimento, hein? Com doses de sofrimento e ó, desnecessário. A gente vai comentar mais o porquê dessa situação, mas a gente tem que valorizar o resultado final. Isso eu tinha dito antes do jogo, confidenciei a colegas, amigos, e era isso. O importante hoje eram os 3 pontos. A vitória a todo custo, ainda mais pelos resultados da rodada. A Vitória venceu o Atlético Mineiro, tinha passado o Vasco. O Juventude ontem também havia vencido o jogo contra o Ceará, passou o Vasco. O Vasco hoje precisava vencer, não importa como. Até meio a 0, se fosse 3 pontos, tinha que acontecer. E não era inegociável. A vitória hoje era inegociável. E ela veio, meus amigos, porque o que vai contar no conjunto da obra, no final, é o resultado. Não vai contar se o time teve 90% de posse de bola, se o time teve 30 chances criadas contra 5 do adversário, bola na rede. Os times que estão disputando a zona de rebaixamento, por enquanto, tem que esquecer essa situação de nível de atuação e valorizar, focar nos 3 pontos. Mas isso, meus amigos, não impede da gente abrir os olhos para o que está por vir. Porque o Vasco conseguiu os 3 pontos, chegou a fazer 3-1 no segundo tempo, tinha um jogo todo favorável, um jogo seguro, um jogo dono de si, um jogo com controle, e deixou o lanterna do campeonato, com todo respeito ao Sport, um time muito baixo tecnicamente, fraco. O Vasco conseguiu tomar sufoco desse time aí. E olha, se não fosse o Lucas Freitas tirar em cima da linha, essa hora a gente estaria cuspindo marimbondos aqui contra o time e contra o Fernando Diniz. Que mais uma vez deixou a desejar nas suas mexidas. A vitória não pode mascarar as deficiências, os erros cometidos, principalmente pelo treinador, que, na minha visão, fez uma leitura muito demorada do jogo, né? Vamos ao jogo em si. O Vasco começou o jogo em cima do Sport, conseguiu chegar logo ao gol do Nuno, um brilhante gol, né? Nesse sentido, abrindo aí os trabalhos do Vasco. E aí o Sport se jogou, tentou empatar, e aí veio aquele empate maroto, né? Naquele pênalti maroto do senhor Rafael Claus, que na minha visão tinha que ter ido ao VAR para ver realmente se aquela decisão estava certa. Ele não foi, também não foi alertado pelas pessoas da cabine. E aí veio o pênalti e o Lucas Lima conseguiu chegar ao empate. E o Vasco tentou se reorganizar a partir daí e mais uma vez aí, numa boa roubada de bola, o Nuno costurando ali com o Coutinho conseguiu fazer o Vasco ir para o segundo tempo com muito mais tranquilidade. Porque se o Vasco fosse para o segundo tempo com esse jogo, com esse empate, ia complicar geral. E o Vasco conseguiu ir para o segundo tempo vencendo o jogo. E aí, meus amigos, óbvio, a responsabilidade está toda para o Sport, que é um time que está na lanterna, que está precisando, que está sedento pelos pontos. Eles tinham que partir para cima. E o Vasco, logo nos primeiros minutos, teve a proeza de fazer mais um gol, dessa vez de pênalti, por incrível que pareça, no próprio Lucas Freitas, que teria cometido a penalidade na visão do juiz, e o Verratti foi lá e concluiu. E aí o torcedor se tranquilizou, né? Pô, 3-1, o Sport não vai ter mais força de reagir, de chegar nem a empate, e a gente esperava isso, a gente esperava o quê? O time do Vasco fosse também perder o fôlego no segundo tempo, fosse morrer. E aí que eu digo, meus amigos, faltou a leitura do Fernando Diniz. Não sei se ele se acomodou, mas ele, mais uma vez, demorou muito a mexer na partida. E tinha opções dessa vez. Tinha opções. Tudo bem que o Matheus França tá também há um tempão sem jogar, mas ele tinha outras opções. Era um jogo de velocidade. O Vasco tinha um jogo nas mãos. Tinha um jogo seguro, tinha um controle, 3-1. Jogando contra um time desesperado, a torcida lá gritando, criticando. E era um jogo para quê? Tirar aquelas peças cansadas logo, mesmo com a vitória, não se acomodar e botar velocistas.
botar jogadores ali que pudessem puxar um contra-ataque e matar a partida. Andrés Gomes, na minha opinião, poderia ter entrado. Não que ele tenha encantado os olhos, mas é um jogador que vem com credenciais de velocidade. O Ryan não estava no seu dia inspirado, o Verratti é um cara mais para puxar marcação e definidor, e faltava esse jogador. Foi colocado até o Matheus França, mas na minha visão não é o cara ainda, porque ele vem de um período muito longo parado. Então tinha que colocar um cara que já estava mais tempo ali. Eu acho que, na minha visão, que o Diniz falhou nesse quesito. Não só nas substituições, como também na demora, né? Demorou muito a perceber. Precisou levar o gol, o segundo gol naquela bola aérea, para ver que a situação não estava tão tranquila assim. E o Sport se jogou. Como um time que estava desesperado, aí que eu digo, era a hora de puxar o contra-ataque com inteligência, botando jogadores ali que pudessem dar esse gás extra e chegar na área. Até conseguiu junto com o Matheus França lá, mas ao que parece ele estava impedido. Enfim, ainda está um pouco pesado, ainda está um pouco lento. Não era o jogador que tinha que ter entrado logo nesse jogo. Tinha outras peças na frente dele. E o Diniz demorou muito a perceber isso. E quando colocou, a vaca já tinha ido pro brejo. E por muito pouco, se o Lucas Freitas não tira aquela bola em cima da linha, a gente estaria aqui cuspindo marimbondos contra o time, contra o Fernando Diniz, contra a diretoria. Enfim, meus amigos, a nossa sorte é que o Vasco conseguiu segurar esse resultado e que o time do Sport não é lá essas coisas. Porque se pega um time minimamente aí melhor em termos de qualidade, o Vasco, esse resultado não teria conseguido segurar. E o Vasco sairia aí com um empate que ia ser uma tragédia. Uma tragédia muito grande. Por quê, meus amigos? Porque o Vasco tem uma parada da data FIFA agora e ia ficar na zona de rebaixamento e o Vitória ganhou o jogo, o Juventude ganhou o jogo e o Vasco tinha que acompanhar esse ritmo. Você vê, o Santos perdeu ponto contra o Fluminense em casa. Então segurou ali. Então o Vasco tinha que vencer a partida. Você vê que hoje está lá, foi para 15º, mas está para a próxima ainda, para vocês verem como não pode vacilar. Qualquer vacilo vai ser fatal para o Vasco nessa sequência. Uma sequência dificílima que o Vasco terá pela frente. O Vasco vai jogar, desculpe, contra o dia 13, contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Então vai ter que ter muito preparo para essa partida. Logo em seguida, já vai ter o Brasileirão aí, vamos pegar o Ceará. O Ceará em São Januário. O jogo tem que ser para 3 pontos também. Tudo bem que o Ceará hoje está melhor do que o Vasco, né? Porque está acima do Vasco, mas perdeu a partida contra o Juventude. E agora o Vasco tem que fazer o seu dever de casa e ganhar contra o Ceará. Por quê? Porque depois vai ter uma sequência duríssima pela frente. Vai pegar Flamengo, vai pegar Cruzeiro, vai pegar Palmeiras, vai pegar Bahia, vai pegar só os times que estão lá no pelotão de cima e lutando por um ideal nesse Brasileirão, que são as primeiras colocações do campeonato. E vai ser jogo duríssimo, mesmo jogando em casa contra alguma dessas equipes aí. Então, meus amigos, essa vitória de hoje tem que ser comemorada, tem que ser enaltecida, óbvio. Mas a gente não pode botar um véu nos olhos e fingir que está tudo bem. Lições ficam para essa partida. Como eu falei no início, não impede que a gente abra os olhos contra algumas situações que não pode seguir. A gente não pode normalizar essa demora do Fernando Diniz em fazer as substituições e perceber também a atmosfera que a partida regia nesse momento. Era uma partida de velocidade, jogar no erro do Sport, o Sport se jogou para o ataque. E o Vasco tinha que ter colocado os jogadores mais rápidos para matar esse jogo aí, fechar o castão do Sport e conseguir ganhar com autoridade e ganhar com mais tranquilidade. Veio a vitória, ótimo, maravilhoso, mas segue o alerta. O Fernando Diniz segue o alerta. Tá demorando muito a mexer, demorando demais. Isso aí é preciso perceber o quanto antes, porque depois não adianta chorar.
sobre leite derramado. Agora, meus amigos, teremos uma data FIFA aí, um período importantíssimo para o Fernando Diniz rever as suas ideias, seus conceitos táticos. Cuesta chegou hoje, né? Botar os pingos nos is, ver que realmente está bem preparado fisicamente, né? A gente teve aí a contusão do Jair, que deve ter sido uma lesão até certo ponto grave, preocupante. Então tem que colocar os pingos nos is, ver que realmente faz por merecer estar nesse time titular, ver melhor sistema miolo defensivo e colocar aí as principais peças para a gente poder aí dar uma arrancada, né? E deixar essa situação de zona de rebaixamento para lá. Bom, é isso. Agora eu gostaria de ouvir a sua opinião. Tu não acha que o Fernando Diniz demorou muito a mexer e a leitura dele também foi muito demorada em relação às peças que ele tinha em mãos? Então comente e participe. Bom, é isso. Um ótimo domingo a todos, um bom início de semana e aqui é Vasco. Valeu!